Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther 4:14, Nova Versão Internacional. Tema da semana: Esther e Mordecai. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Nesta temporada estamos estudando sobre a visão bíblica da missão, missionários. Estamos com uma nova dupla, eles que foram missionários por quantos anos, pastor Heber? 13 anos. 13 anos em Cabo Verde e na República do Congo. Isso. Temos aqui um casal, pastor Heber Mascarenhas e professora Rosângela Mascarenhas. Sejam bem-vindos. É uma alegria, professora, privilégio poder receber. Muito obrigada, é um privilégio também estar participando e compartilhando com vocês esta lição tão linda. Muito bom. Pastor Heber, satisfação poder recebê-lo. Uma alegria, pastor Batistotti, um privilégio estar aqui com todo o público da Novo Tempo, nesse programa importantíssimo que eu sempre gosto de estudar a Bíblia, e todos aqueles que gostam da Palavra de Deus têm nesse programa, sem dúvida nenhuma, um guia seguro. Amém. Pastor, qual é o seu local de trabalho hoje? Hoje eu trabalho em São José dos Campos, lá na Igreja do Esplanada, um projeto missionário especial, e estamos lá com aquela simpática comunidade. Muito bom. A professora Rosângela é formada em pedagogia, especialista na área da educação. A senhora está em atividade hoje na área educacional? Atualmente eu estou em repouso. Ok. Mas em breve estarei voltando. Okay. Sou professora há muitos anos, estive participando do Ministério da Mulher, o Ministério da Criança, okay, mas estou na ativa. Ok. A professora trabalhou em nível universitário também até recentemente, né? Eu trabalhei na área de pedagogia. Em todas as áreas, no ensino em todas as áreas, okay, como professora da pré-escola à universidade. Muito bom. Só para citar, a área de Ministério da Mulher e Ministério da Criança são áreas específicas que a gente tem na Igreja Adventista. Isso. Que motivam as mulheres a serem missionárias, a terem ali a sua responsabilidade e também o trabalho com as crianças, né? Só para... Com certeza. O Ministério da Mulher é um ministério extremamente valioso para a sociedade, porque ele mostra a importância da mulher no momento atual e a importância que ela tem diante do que ela pode fazer, da capacidade que ela tem de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus e também de ações sociais importantíssimas. E o Ministério da Criança é para falarmos de Jesus para as crianças. Muito bom. E eles, além de nós compartilharmos o que nós estamos estudando no Guia de Estudos, eles vão compartilhar com a gente, vão também compartilhar histórias que passaram no campo missionário, em um país de língua portuguesa, Cabo Verde, certo, pastor? Sim, com vários dialetos. Tem os dialetos também. Né? E depois o Congo francês? É o Congo belga, na verdade, atualmente chama-se República Democrática do Congo. Okay. A língua... A língua oficial é o francês com quantos mais dialetos? de 300 dialetos, 300 né? dialetos. Sendo o Swahili o mais falado. Ok, e eu tenho a certeza que será muito valioso para você que acompanha o programa Lições da Bíblia e você que durante essa temporada tem visto que o Senhor um dia nos resgatou. O Senhor cumpriu a sua missão, tem cumprido a sua missão, que é salvar a humanidade. E agora, nós que um dia recebemos o Senhor como Salvador, devemos também levar essa mensagem a todos os lugares, a todas as pessoas, em todo o tempo. Eu tenho a certeza que ouvir a experiência desse casal, pastor Heber e professora Rosângela, será muito valioso para todos nós. Nós vamos orar a Deus nesse momento, suplicando a iluminação. Eu gosto de mencionar que o Guia dos Estudos
nos conduz à palavra, como o senhor fez referência. Pastor Heber, o senhor pode orar, por favor? Com prazer. Maravilhoso Senhor, agora nós vamos abrir a Tua palavra e precisamos da Tua iluminação, a presença do Teu Divino Espírito, para que possamos tirar um real proveito desse estudo. Abençoe a cada estudioso da Bíblia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para você que deseja conhecer mais da palavra de Deus, você que é um estudioso da Bíblia, quer descobrir se a sua vida tem um sentido, nós oferecemos para você a revista Princípios. Aqui você vai descobrir que existe uma razão para você viver. Você vai responder aquelas perguntas que nós sempre temos: de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Receba gratuitamente, é só você acessar o endereço que está aí na tela, você vai receber gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Tem sido nosso hábito, nas últimas temporadas, nós temos ouvido sempre um pequeno comentário do autor do nosso guia de estudos, nessa temporada com o coautor, pastor Steve Thompson. Nesse momento, um comentário do tema desta semana. Nós vamos ter a visão missionária de Esther e Mordecai. Deus tem sempre chamado pessoas, pelo menos algumas, para trabalhar em sociedades que possuem forte oposição e resistência a crenças religiosas pessoais. Esse foi certamente o caso de várias pessoas na Bíblia, e também é o caso hoje. Algumas pessoas cristãs que são chamadas a trabalhar em países de filosofias ateístas ou países fortemente comprometidos com alguma outra religião não cristã. Quão abertos ou quão honestos eles devem ser? Esses cristãos que trabalham como missionários nessas sociedades, será que eles não têm que manter muita coisa para si, para proteger sua própria vida, para evitar ser deportado do país ou mesmo enfrentar algo pior? Acho que precisamos ver de uma forma diferente. Pegue um professor, por exemplo. Um professor introduz física. Ele não começa falando sobre a segunda lei da termodinâmica na primeira aula. Talvez nem sequer na segunda aula. O professor tende a começar com o básico com seus alunos e gradualmente mostra mais e mais sobre o que ele realmente acredita que seja importante para eles. O médico faz a mesma coisa. Na primeira visita do paciente, o médico não fala sobre todas as muitas coisas com que o paciente deve se preocupar, dando uma grande lição sobre todas as possibilidades futuras da condição em que ele se encontra. Não, o médico decidirá o que o paciente precisa ouvir, o quanto ele precisa ouvir, e estabelece um ritmo em que ele acredita que o paciente conseguirá acompanhar. Para um cristão que está trabalhando em um ambiente hostil, a prática do cristianismo, acho que a mesma coisa deve ocorrer. Eles vivem suas vidas e, como Daniel, realizam excelente trabalho, ganham uma reputação por seu bom trabalho. E as pessoas, eventualmente, vão querer saber um pouco mais sobre o que você acredita, sobre o que te inspira, ou mesmo um pouco sobre o Jesus que sabem ser honrado por você. Essa é a forma que penso ser ideal para o trabalho em ambientes hostis. Pastor, eu ouvi o comentário e fiquei imaginando vocês. Eu queria que, antes da gente entrar especificamente no estudo dessa semana, que vai ter a ver com a sensibilidade de Esther e Mordecai, né? Não foram assim de pronto anunciando o que eles acreditavam, mas eu fiquei pensando a necessidade que vocês tiveram de ter essa sensibilidade. Eu queria que falasse um pouquinho. Culturalmente, Cabo Verde e o Congo são países cristãos? Sim, podemos dizer que sim. 50% do Congo, a população é cristã e a outra metade muçulmana e outras religiões. Ok, mas dentro das tribos também a gente tem outras linhas de crença? Também temos as crenças locais, incluindo o animismo, crenças em
em práticas de feitiçaria mesmo. Ok, só uma pequena explicação a respeito do animismo, que eu creio que é importante para o nosso telespectador. Claro. O senhor poderia dar uma pequena explicação? O animismo, eles creem que tudo é Deus, né? Desde os animais até as árvores, eles adoram tudo que está diante deles. O animismo é mais ou menos isso, em grosso. Né? Ok. Vocês tiveram situações em que tiveram que não anunciar quem vocês eram e o que acreditavam? Passaram por esses momentos? Sim, em alguns locais nós tínhamos que ser bem prudentes, né? Até a gente saber onde estava pisando, né? Até conhecer bem o comportamento das pessoas, o pensamento deles em relação ao que nós acreditamos. Nós tínhamos que ser bem cautelosos, né? E em algumas situações até de perigo, de risco de vida, a gente tinha que ser bem cauteloso. Nós passávamos por regiões de guerra lá e tinha tribos que nos paravam, às vezes, no caminho, quando íamos visitar determinadas missões. Estradas eram terríveis, nós tínhamos que andar em 4x4, aqueles carros bem altos, né? Porque a gente não podia andar. Às vezes, para fazer 600 quilômetros, demorávamos 5 dias, né? Tínhamos que ir bem devagarzinho. Quando você menos esperava, aparecia um grupo armado na selva, soldados, e muitos deles são antropófagos, né? São canibais mesmo. Então, você tem que ter muito cuidado, conversar com eles antes de revelar quem você era, né? Mas eles queriam saber quem você era, né? Mas, geralmente, nós nos apresentávamos como missionários que estávamos indo para tal lugar, voltaríamos em tal data. E como sabíamos que eles eram antropófagos, a gente levava bastante comida conosco e oferecíamos, né? Enchíamos bem o estômago deles, aí depois eles deixavam a gente partir sem problema. Mas a gente tinha que ter essa sensibilidade, né? E algumas estratégias. E Deus nos dava a iluminação, as palavras certas, né? Para sairmos de situações difíceis. Mas, mesmo assim, Deus nos abençoou de tal maneira. No Congo, eu posso falar, porque nós tivemos a oportunidade de batizar em toda a União 14 mil pessoas em 5 anos. Que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Incluindo feiticeiros, pessoas que mexiam com magias. E teve um feiticeiro, inclusive, que eu o batizei pessoalmente. Ele me revelou que ele fazia coisas assim tremendas que ele deixou de fazer depois, né? Ele se tornou um diácono da igreja, né? Um dos líderes da igreja. Então nós vimos coisas. É o servo, aquele que está disposto a servir a sua comunidade ali de forma. Ele me marcou bastante. Aquele homem, ele me marcou bastante. Então eu vi assim transformações de vidas fantásticas, né? Pessoas que viviam em completa escuridão e eles foram iluminados pela luz da palavra de Deus. Eles encontraram em Jesus o seu Salvador. Eles têm esperança na salvação em Cristo. Amém. Professora, a senhora sempre acompanhou todos esses momentos? Ou a senhora tinha outra, por exemplo, essas viagens durante esse período no Congo? Pastor, eu tenho para mim que, além de ser esposa do pastor, eu também tinha um chamado. E esse chamado era especificamente para um determinado trabalho. E eu trabalhei muito com mulheres e tive a oportunidade de entrar nas casas, conversar com elas. Uma das coisas assim interessantes para contar para o público é que nós comíamos a comida que eles comiam. Então, nos acampamentos, eu cozinhava com elas. Se nós comíamos cuscuz, nós fazíamos em casa também. E até hoje, nós usamos os alimentos que nós aprendemos. Nossa casa é um pouco multicultural. Bom, primeiro que eu levei um filho de 3 meses para Cabo Verde. Segundo que o meu bebê, o segundo filho, nasceu em Cabo Verde. Isso é muito importante, pastor, porque eles tinham a nossa família como se fossem
família deles. E principalmente o meu segundo filho, ele era considerado filho deles. Há uma perspectiva familiar africana que é muito interessante e muito importante para nós aprendermos. Nós, ocidentais, não temos muito esse comportamento, mas os filhos dos filhos não são netos, são filhos. Então, eles são apresentados como filhos. E eu costumava cozinhar com a família, costumava comer a mesma comida que eles. Então, não éramos tão diferentes assim. Outra coisa interessante para contar para as mulheres é que eu usava as roupas que elas usavam. Então, nós usávamos os vestidos que nós chamávamos de bubus, comprávamos no Senegal, eu usava roupas dos Camarões. Então, eu estava envolvida, inserida na cultura. Muito bom. Eu creio que vocês fizeram isso de uma forma agradável, amistosa, para que, de alguma forma, no momento de contar o que se acreditava, pudessem ter uma simpatia melhor. Com certeza. Muito interessante, muito interessante. Sim, pastor. Inclusive, eu sei que tem africanos que nos ouvem aqui, né? Eu queria dar um cumprimento para eles, para os nossos irmãos lá do Congo, né? Uma saudação, depois eu traduzo aqui. Amjambo watoto wa Mungu. Então, eu estou dizendo para eles, é um cumprimento que eles usam muito. Saudações, filhos e filhas de Deus. Beleza. Eu gostaria também de cumprimentar os irmãos de Cabo Verde e eu gostaria de compartilhar, principalmente com as irmãs de Cabo Verde, que eu ainda cozinho arroz com atum. É uma prática, a nossa família está acostumada e nós não paramos. A senhora lembra alguma expressão para saudá-las específica? Nós nos cumprimentávamos em português. Em português. Eu lembro. Você lembra? Anhos tá bom? Pronto. Eles compreenderam. Vocês estão bem? Muito bom, muito bom. Isso é muito legal. Nós vamos entrar, esse compartilhar, ele é muito importante, porque é o que nós vimos essa semana, naquilo que nós vamos estudar aqui, que é a sensibilidade de Esther e Mordecai ao apresentar aquilo que acreditavam, mas fazendo isso no momento certo. Mas eu queria aproveitar esses momentos aqui. Será que a gente poderia dar um contexto histórico de Esther, quando a gente voltar do intervalo? Um contexto histórico, porque aí a gente entende, é como ouvi-los falar a respeito do desafio de um país que nós temos metade cristãos e metade não cristãos, com uma diversidade de crenças. Entender esse contexto mostra ainda mais o desafio que vocês tiveram, que a gente tem como missionário, quando a gente vai apresentar a verdade da palavra numa região onde não existe totalidade de crença cristã. Na volta do intervalo, podemos compartilhar um pouquinho a respeito do contexto histórico de Esther e Mordecai. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Que você seja motivado por essa experiência para compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo por você, por sua família, em sua vida. A gente vai para o intervalo e já voltamos. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Hoje nós temos um casal de convidados aqui que foram missionários durante 12 anos. 13 para ser. 13 anos. Em Cabo Verde e na República do Congo. Pastor Eber e sua esposa, professora Rosângela. Fomos para o intervalo e a gente combinou de voltar para dar um contexto histórico, para entender ainda mais os desafios de Esther e Mordecai. Pode me ajudar, por favor? Okay. É interessante, pastor, que quando o senhor falou em contexto histórico,
seria muito bom lembrar que o livro de Esther é um livro histórico. Ele é considerado parte da Bíblia como um livro histórico. E eu me deparei com algumas questões muito interessantes. A história do livro de Esther não começa como era uma vez, mas começa identificando quem era o rei. Assuero. Nos dias de Assuero. Isso, nos dias de Assuero. A extensão do império. Dizia que claramente definida, da Índia até Etiópia. Onde estavam? Quem governavam? Onde era? Era na cidade de Suzã. Quando ocorreu? No 3º ano do reinado. Quem estava envolvido no contexto? Eram os nobres, os grandes e os conquistados. O autor está preocupado em dar informações. A gente estudou na temporada passada o Evangelho de Lucas, quando Lucas procura colocar Jesus na história. Né? Então, ele está preocupado com isso. Sim, exatamente. Professora? E, sem dúvida alguma, se nós tivéssemos dúvidas quem eram essas pessoas, os participantes, os envolvidos, nós teríamos, sem problema, como pesquisar em tabuinhas, arqueologia, ela realmente define claramente esses momentos da história do Império Persa. É muito interessante, pastor. Ainda dentro do contexto histórico, provavelmente o rei Assuero, ele era filho do rei Dario, né, que conquistou Babilônia. E era um império que estava em decadência, embora eles detivessem ainda muito poder, muita influência no mundo inteiro, como a Bíblia atesta. E provavelmente também esse rei Assuero foi o rei que participou, né? Ele levou os seus exércitos para a Batalha de Termópilas, onde ele sofreu uma grande derrota dos gregos. Então era um império... Os gregos que vão na sequência da profecia, né, dominar o mundo, como fizeram. Então eles estavam iniciando um processo de decadência naquele império, embora ainda fossem muito fortes. Então nós temos um período em que não existe o povo cristão, no caso descrito aqui, o povo que professava a crença em Deus, o povo judeu, não estava em cativeiro mais. Haviam sido libertos por Ciro. Ciro não toma o reino, Dario toma o reino. Então eles tiveram a oportunidade de voltar, certo? Isso mesmo. Eles voltaram. Alguns ficam aqui no... E muitos ficam lá. Que é o caso de Esther e não poucos, muitos ficaram lá. E continuaram suas vidas, se estabeleceram ali, né? Eles criaram raízes e continuaram sendo judeus naquele local. Né? Seria importante lembrar também que quando os impérios conquistavam grandes regiões, como o Império Persa, eles costumavam misturar os povos. Então, vários conquistados estavam em Suzã. Então, não era só o povo judeu, mas o povo da Etiópia, o povo da Ásia Menor, o povo do Egito. Então, haviam pessoas de várias regiões, de várias crenças dentro de Suzã e espalhados pelo império. Isso era algo importante que os conquistadores praticavam. É interessante porque aí nós temos o grande desafio, a gente começa a entender o grande desafio do judeu de preservar a sua crença. Essa sempre foi uma característica do povo judeu, né? Eles nunca perderam aquele senso de serem um povo escolhido, o povo agraciado de uma maneira especial pelo Criador. E que adorava um só Deus. Exatamente. Os únicos que adoravam eram monoteístas. Exatamente. Diferente de todos aqueles que conviviam com eles aqui. Que vai fazer, na história, vai ser uma característica interessante, né? Porque Mordecai vai ser perseguido por isso. Eu creio que é interessante dar a outra informação de que Esther... nós não temos a palavra, não temos a palavra Deus, né? Eu acho que é outra informação muito interessante, né?
no livro nós não temos... Sim, pastor. Esse é um livro diferente dos demais da Bíblia. Em toda a Bíblia nós vemos relatos de Deus agindo, interferindo nos acontecimentos. Em Esther, não. Aí Deus... Parece que a Bíblia mostra uma outra faceta de como Deus age, outro método de Deus agir através dos seres humanos. Em nenhum momento você vê Deus fazendo alguma coisa, mas são os atores, os humanos é que agem, que fazem. São instrumentos. São instrumentos de Deus. Então, eu acho interessante o livro de Esther por essa característica. De alguma forma, há uma identificação muito forte com a missão. Porque o missionário, ele é Deus visível ali. Ele foi comissionado, orientado pelo Espírito Santo. E Deus permitiu que Mordecai e Esther ficassem ali e naquela região, naquele momento, eles tiveram grandes oportunidades de testemunhar sobre quem eles eram. E assim como todos os judeus, mas eles estavam misturados com muitos povos. E é importante lembrar que praticavam a fé deles. Eles ainda continuavam fervorosos, mas eles estavam no momento de cuidados. Então, certamente, na narrativa, eles não falam sobre Deus especificamente, mas é fácil compreender que Deus está ali. Deus estava presente. Exatamente. Eles oraram, eles jejuaram, certamente. Eles mencionam É interessante tudo isso, quando o senhor falou a respeito das viagens pelo interior do país e às vezes vocês eram parados, mas nós tínhamos a certeza e a confiança de que Deus estava ali. Então, esse é um detalhe importante. Eu gosto de dizer que Deus está nas entrelinhas das páginas do livro de Esther. Não há declaração, mas o Senhor está ali. Sem dúvida nenhuma, com certeza. Assim, o missionário percebe isso muito forte, né, pastor? Muito forte. Né? Porque eu já passei por muitas experiências onde eu poderia ter perdido a vida facilmente. Nós viajávamos em aviões de 60 anos de idade. Os pilotos eram de uma nacionalidade que eu não quero mencionar, mas eles dirigiam o avião bêbados, né? Eles não controlavam o peso da bagagem, eles iam colocando até que não houvesse mais espaço. E às vezes o avião tinha dificuldade em decolar. Por várias vezes, devido a ventos fortes, o meu avião quase caiu. Nós andávamos em barcos, lá em Cabo Verde especialmente, em que havia sulcos no oceano, sulcos de quantos? Uns 10, 15 metros. Né? E a gente andava em verdadeiros tobogãs, assim, durante horas. Então, nós passamos por situações onde a gente sentiu aquela dependência de Deus, né? Aquela certeza de que, se não fosse por Deus, nós não sobreviveríamos. Né? De alguma forma, todo aquele que assiste, que um dia aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, talvez ele não esteja em uma missão fora, em outra cultura, mas ele deve sentir isso, porque ele é o missionário onde ele está. Com certeza, Deus está pastor. cuidando dele, né? Certamente. Que Deus o está usando. Né? Acho que foi uma boa a palavra que o senhor deu agora, porque não precisamos viajar além mar para sermos missionários. Nós podemos ser missionários dentro de casa. Exatamente. Isso é muito importante. Termos esta consciência na nossa vizinhança, no nosso convívio no trabalho. Eu acho que o missionário não é só aquele que vai muito longe, apesar de que a lição cita esse contexto. Sim. Mas nós podemos ser missionários dentro da nossa família e devemos tomar essa atitude, essa missão. Você não é só missionário quando você está longe,
mas quando você está no seu país, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. É a sensibilidade da mãe, viu, pastor? Pegou forte aqui. Não, e nessa linha dela, aproveitando uma carona, que nessa linha de pensamento, perdão, os perigos não estão só na África. Nós vivemos também num país perigoso, né? Então, em todos os lugares, em todas as geografias, nós precisamos depender de Deus. Exatamente. Nós temos a ocultação e a orientação por parte do primo Mordecai, dizendo para Esther, Esther, não diga quem você é. Tem uma outra coisinha antes de entrar nisso que eu queria que vocês trabalhassem. Primeiro, às vezes a gente acha que foi um concurso de beleza e elas foram voluntariamente participar daquele concurso. E o texto de Esther, capítulo 2, verso 8, levaram também Esther. É essa a expressão. Levaram. Era um regime absolutista, né? Na verdade, o rei ele governava por decreto. A vontade dele era soberana, inclusive ele tinha o poder de vida e de morte sobre todos os que estivessem no seu império. Então, nesse contexto, Esther não tinha escolha, ou ia ou morria. Ela foi convocada, ela foi obrigada a participar daquele, digamos, concurso de beleza. E aí nós temos a orientação de Mordecai. Por que não contar? A gente já trabalhou um pouquinho nisso, da sensibilidade, mas queria que vocês aprofundassem. Por que não contar? Pastor, eu gostaria de comentar antes um pouquinho sobre o comportamento de Esther e de Mordecai, porque eles eram judeus, mas eles seguiam a lei dos medos e dos persas. Eles eram obedientes ao rei. Então, por ser obedientes ao rei, eles se subjugavam às leis, mas que não ultrapassassem as leis do Deus que eles serviam. E nesse contexto, Esther obedeceu e ela foi. E por que Mordecai aconselhou Esther para que não manifestasse a sua origem? Além dele ter aconselhado, o nome dela foi mudado, porque ela chamava-se Hadassa, e Esther, Hadassa é um nome hebraico e Esther é um nome persa. Muito bem lembrado. Interessante. Sim. Então, ela já entrou para o grupo. Eu li que eram mais ou menos 1.400 mulheres que foram escolhidas, que foram levadas para ser escolhida a rainha. Que trabalho, né? Teve a preparação, era mais ou menos 1 ano de preparação para que a moça se apresentasse diante do rei. Interessante, queridas irmãs, queridas assistentes, ouvintes, elas passavam por um período de tratamento incrível, tomavam banhos de óleo, de assim, coisas que nós gostaríamos de passar por isso, mas elas tinham um objetivo muito importante, agradar o rei. E Esther não se declarou, certamente por prudência. E eu penso que provavelmente Mordecai tenha sido inspirado por Deus, porque por que não dizer que ele era judeu e que ela era judia? Certamente o momento não era propício, ou talvez os judeus não eram assim tão bem aceitos. E por que não dizer que a prudência ela é importante em todas as situações da vida? E o Guia de Estudos até citou, prudência é uma virtude. Exatamente. Muito bem lembrado. O senhor quer fazer um comentário, pastor? Apenas ilustrando o que ela disse, na África, em quase todos os países, eles gostam muito dos brasileiros. Então, você, quando fala que é brasileiro, você já é recebido de braços abertos lá. Você não precisa esconder sua origem lá. Agora, se você vai para outros países, tem outros países em que os brasileiros já não são bem vistos, né? Eu sei que lá no Japão eles fazem de tudo para não parecerem brasileiros, né? Os decassegues e tal. Então, nesses locais você tem que ter mais cuidado. Então, é uma questão de conveniência. Ok. Né? E aí entrou muito bem o comentário Com certeza. de a gente ser
prudente. Prudente. Essa é uma boa virtude para aquele que um dia aceitou o Senhor Jesus e deve compartilhar com as pessoas aquilo que ele acredita. Que o Espírito Santo nos dê sensibilidade para sermos prudentes. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Estamos voltando, esse é o nosso último momento no programa de hoje. Estamos dando um olhar missionário, que é o que o nosso guia de estudos apresenta, para a história de Ester e Mordecai, que foram usados pelo Senhor para protegerem o povo judeu de uma declaração, de um decreto de morte feito pelo rei Assuero, induzido por Amã. Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui. É um detalhe importante, a gente estava conversando em off, a senhora tinha uma história para comentar, a senhora contou a história um pouquinho aqui, e é interessante que Ester não declarou quem ela era, mas ela encantou a todos com o que ela fazia e com o que ela era. Não declarou, mas encantou. A senhora poderia fazer aquele comentário? Houve um momento na República Democrática do Congo em que uma portuguesa solicitou a minha ajuda para decorar o restaurante dela. E eu disse a ela, olha, eu não recebo, eu não posso receber, mas se você quiser fazer doações para o nosso orfanato, eu posso aceitar. Então, ela me fazia doações em leite, arroz e farinha. E essa história se espalhou pela cidade. E alguns gregos e belgas, que as colônias eram bem grandes dessas duas nacionalidades, eles começaram a me procurar, inclusive para recepções de diplomatas. E eu fazia vários arranjos florais, inclusive tive a oportunidade de decorar um torneio hípico. E nesses momentos, eles me perguntavam quando é que eu poderia fazer. E eu dizia que eu não teria condições de trabalhar no sábado, no fim de semana. E eles então se organizavam, as flores vinham da África do Sul, se organizavam, procuravam câmeras frigoríficas para conservar as flores e eles traziam essas flores e eu começava a trabalhar a partir de quinta e sexta-feira, estava tudo pronto para que o meu sábado, o meu dia de descanso fosse tranquilo. E eles começaram a divulgar isso na cidade, não era uma cidade muito grande, então eles diziam, você conhece a brasileira? Ela faz arranjos florais. Então, fala com a brasileira, olha, mas ela não pode atender no fim de semana, ela tem que trabalhar na quinta e na sexta. E foi uma oportunidade que eu tive de depois testemunhar. E depois eu deixei de receber o leite e tive um outro projeto. Eu recebia em dólar e nós tivemos a oportunidade de comprar cadeiras de rodas para os nossos irmãos que eram paraplégicos e algumas pessoas da cidade. Então, nos reuníamos, pessoas de posses e outras pessoas, assim como eu, que se dedicavam a alguma ação social e, através dos meus arranjos florais, eu consegui algumas cadeiras de rodas para os nossos irmãos e para outras pessoas também necessitadas. Muito interessante. Sem declarar, mas com os arranjos encantar. Com certeza. Eu acho que esse é o caminho. E isso dá uma lição muito legal para a gente, né? Muitas vezes a nossa postura, a nossa prudência, a nossa sensibilidade, aquilo que a gente faz, vai fazer com que as pessoas se aproximem e a gente realize a missão. Neste caso, além de testemunhar, também de ajudar a necessidade local, né? Muito interessante. Podemos ir adiante.
eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho. O nosso guia de estudos apresenta algumas situações entre Mordecai e Amã. Dá para a gente aprofundar um pouquinho isso, pastor? A gente tem um inimigo aqui, né? Qual é a razão do inimigo? O inimigo é evidentemente aí Amã, né? A Bíblia nos diz que ele era um agagita, né? Descendentes direto dos amalequitas, que foram inimigos históricos do povo de Israel, né? Houve lá uma guerra feia no tempo de Saul, tal. Então havia uma rixa histórica, né, entre esses dois povos. Então Amã, ele odiava os judeus, ele não tinha nenhuma simpatia. Ele parecia ser uma pessoa muito talentosa, inteligente, carismática, que atraiu a atenção da corte, o rei confiava nele. Então, e ele também, sendo que Mordecai, ele também tinha características semelhantes, uma pessoa inteligente, tinha influência sobre o seu povo, era respeitado na corte. Aparentemente, ele tinha também uma função lá na corte. Essa sua observação ela é interessante, que às vezes parece que sentado à porta do rei, quer dizer que o indivíduo não está fazendo nada. Isso ali era uma função de julgamento. Possivelmente. Exatamente, bem colocado. Então, eles naturalmente se tornaram rivais, né? E Amã levou isso ao extremo, porque ele não queria simplesmente vencer um rival, ele queria a cabeça daquele rival, ele queria matá-los. E não somente um, mas exterminar todo o povo. E aí ele induziu o rei Assuero ao decreto de morte para todo judeu. Isso mesmo. Por causa disso. Pastor, lembrando que isso era assim, bem grave, porque o império era enorme, da Índia até a Ásia Menor e a Etiópia. Então, todos os judeus estavam debaixo de um decreto de morte. Seria um genocídio. Milhões de pessoas, né? Eles estavam espalhados pelo império. Isso realmente é assustador quando nós pensamos que Amã teve esse poder. E aqui me traz uma reflexão muito interessante. Algumas pessoas, às vezes, não gostarão, se eu posso usar o verbo nesse tempo aí, não gostarão da gente por aquilo que a gente é, por aquele que a gente adora. Simplesmente vão olhar e dizer assim, e vão perseguir. E aquele que crê no Senhor tem que entender isso também, né? Que a perseguição, ela às vezes ela é natural. Aquilo que eu acredito, naturalmente haverá uma perseguição. Nós temos que, às vezes, lidar com antipatias gratuitas. Isso aí. Né? Gostei da expressão, antipatias gratuitas. Pastor, por aí. Dentro dessa... E só para colocar, às vezes, pastor, alguém pode estar passando por isso no trabalho agora, nesse momento, na universidade. Se você passa por essa situação, por essa antipatia gratuita, ame, ore, busque ao Senhor, porque o Senhor estará contigo. A gente não pode retribuir uma antipatia gratuita com uma antipatia intencional aí. Né? Então vamos fazer isso, vamos suplicar o poder de Deus para a gente ter paz. Por favor, professora, faça o seu comentário. É só para completar, Por que favor. a Bíblia diz em Deuteronômios 28, de 1 a 14, vou ler só resumidamente: se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor nosso Deus e cumprirmos todos os seus mandamentos, ordenanças e princípios que estão na sua palavra, a Bíblia, Ele nos promete fazer prosperar em todas as áreas da nossa vida. E quando Deus promete, Ele cumpre. Além, tem mais um outro texto que o salmista diz: feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, Deus, Ele promete que em quaisquer circunstâncias que nós estivermos, Ele virá ao nosso socorro. Então, se qualquer um de nós estiver passando por situações citadas pelo pastor, vamos lembrar que Ele prometeu livramento para nós. Muito bom. É interessante que o guia destacou, até a professora citou anteriormente, que eles eram leais à autoridade daquele país.
até o momento em que aquilo confrontou a questão cristã, aquilo que eles acreditavam. Mas eles foram leais. E a gente vê no guia de estudos que Mordecai denunciou quando houve uma trama de morte contra o rei Assuero. E aquilo vai fazer a diferença na frente, pastor? É verdade. O Mordecai, ele era um judeu, mas ele era leal ao governo instituído, né? E ele foi leal ao rei. Provavelmente aquele rei, eu posso dizer quase com certeza, ele era meio desequilibrado. Porque para aceitar aquele conselho de Amã para exterminar milhões de pessoas, ele não era uma pessoa exatamente piedosa, bondosa. E para chamar a esposa lá no início, para desfilar diante de todos. Com certeza. Também isso. Estou colaborando aqui com a nossa... Mas realmente, chama a esposa para desfilar diante de todos aqueles homens bêbados. Né? Aqui uma... Distribuir aquela quantidade de álcool, né? Ele mesmo participar daquilo, ele não era uma pessoa temperante, equilibrada. Mas, mesmo assim, Mordecai foi leal com ele. Foi muito leal e denunciou o complô contra a sua vida. Interessante. Quanta demonstração de lealdade vocês tiveram que fazer diante das autoridades que governavam os países onde vocês estavam, certo? Eram missionários, mas estavam sob a autoridade de um país. E governantes, digamos aqui, autoritárias, muito parecidos com Assuero. Muito parecidos. Assim, se eu falar o que os governantes, alguns fizeram e até na atualidade não fazem tanto, mas fazem. Né? Eles não respeitam a vida em alguns locais, eles não respeitam os cidadãos. Algumas coisas não daria para falar aqui, porque seria de muito mau gosto mesmo. Mas há o respeito por essa autoridade. Mas nós respeitávamos e ensinávamos aos nossos irmãos ali a respeitarem as autoridades constituídas. Me traz uma grande responsabilidade. A gente como líder religioso e a gente como cristão, nós temos uma responsabilidade de respeitar as autoridades, mesmo que a gente tenha os nossos... Mesmo que não concordemos, exatamente, né? Que a gente tenha os nossos questionamentos. Exatamente. Mas isso trouxe lá na frente uma diferença muito grande na história, né? Porque naquela noite o rei não dormiu e lembrou, ou seja, foi lido para ele exatamente aquela história de lealdade de Mordecai. Isso fez a diferença. Né? Fez toda a diferença porque ajudou muito, inclusive, no sentido de o rei entender o engano que ele cometera ao condenar todo um povo ao extermínio. Né? Aquilo lá fez uma diferença tremenda. E Deus usou, né, não sei se foi um sonho, ele não conseguiu dormir. Ele pediu para ler as crônicas, né? Dos grandes feitos, e encontrou lá o homem que tinha salvo a sua vida através da denúncia de um complô, né? E aquilo lá proporcionou, então, ao rei uma visão diferente do povo judeu. É muito interessante. E interessante também completar que a pessoa que foi chamada para reverenciar Mordecai foi aquela pessoa que o odiava. Exatamente. E ele tinha um ódio cego por Mordecai, porque ele não se inclinava diante de Amã. E Amã foi a pessoa escolhida pelo rei para levar e proclamar. Certamente ele teria que andar nas ruas dizendo: este... é o homem a quem o rei deseja honrar. Exatamente. Eu acho que isso foi... um balde de água fria. Não, que e toda a sugestão foi dada por ele. Foi dada, né? por ele. O que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar? Eu acho ele pensou, que, sou eu. Pensando bem, nós temos que ter muito cuidado quando nós temos esse tipo de
de ira contra alguém, porque pode recair sobre nós também. E foi o que aconteceu. De certa forma, foi ele pagou por aquilo que ele já estava pensando em fazer contra os judeus. Foi um balde de água fria, mas depois ele se irou mais ainda, porque ele teve que sair proclamando e dizendo quem era Mordecai. Exatamente. Isso acirrou a raiva que ele possuía. Sim. Isso nos faz lembrar aquele texto de Jesus, né, que os últimos serão os primeiros. Né? E não é correto buscar a honra para si próprio. Né? Ele é melhor que outros te honrem, que reconheçam suas qualidades, os seus feitos, em vez de você sair aí proclamando as suas habilidades. Né? O verdadeiro missionário, ele faz não para receber honras. Isso mesmo. Não é essa a intenção. É uma doação, né? Porque se nós nos inspirarmos em Jesus, ele faz tudo diferente dos grandes governantes, dos grandes líderes. Ele fez diferente de tudo. Ele, em primeiro lugar, ele deixou uma posição de honra, o céu, se reduziu, eu não sei nem como explicar, mas a um zigoto, a uma célula, toda a divindade reduzida numa célula, ele se colocou na mão do Espírito Santo, e o Espírito Santo introduziu miraculosamente no ventre de Maria. Ficou lá 9 meses, nasceu como qualquer um de nós, num planeta, vamos dizer assim, degradado, em pecado, e nós conhecemos a história, né? 33 anos de missão neste mundo, junto de nós. E humilde, né? Ele não buscou honras, não buscou riqueza, não buscou nada. Se colocou nas mãos do Pai para ser um instrumento de bênção para a humanidade. Essa é a nossa inspiração. Nós estamos recebendo a introdução do programa do próximo programa, viu, pastor? Tá. Exatamente. E semana que vem nós vamos estar juntos mais uma vez. O próximo programa, tenho certeza que será uma grande bênção. Eu quero sublinhar uma frase que está no Guia de Estudos, que é exatamente isso que o senhor buscou aí, que é a questão da honra. Ao mesmo tempo, a história expõe a diferença entre merecer a verdadeira honra e buscar honra para si mesmo. E registra a punição do vilão. E aqui cabe bem, já que estamos trabalhando a questão dos missionários, o verdadeiro missionário, ele serve, ele não está buscando honra para si. E o efeito, o grande efeito de toda essa história, eu quero terminar com isso, está no capítulo 8 e o verso 17. Você sabe que eu já falei algumas vezes do livro de Esther, nunca tinha parado para pensar nisso, que judeus, ou melhor, pessoas acabaram aceitando a crença, muitos dos povos da terra, diz a segunda parte do verso 17, se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Muitos aceitaram. A gente, lógico, discutiria qual a essência dessa aceitação, mas é lógico que o poder do Espírito Santo usa todas as formas para que as pessoas reconheçam verdadeiramente quem é o Deus que comanda esse mundo. Quero agradecer muito, eu quero dizer ao meu querido telespectador que semana que vem tem mais histórias de Cabo Verde e do Congo e vamos estudar mais uma vez, agora vamos ver Jesus como grande missionário. Vamos orar nesse momento? Pai, obrigado pela Tua palavra. O Senhor é soberano, o Senhor está no controle de tudo. Obrigado porque o Senhor transforma tudo em uma grande bênção. Nos use para sermos uma bênção na vida das pessoas. Nos dê prudência. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo encontro.